problema todo, não houve acordo, por quê? Porque ainda temos muitas cláusulas para ser negociada. Tanto é que na ata da reunião está marcado, olha, vamos conversar. Ontem, inclusive, eu pedi para alguém que foi transmitir com a Câmara que visse isso na ata. Está escrito isso, vamos continuar as negociações no dia 5, no dia 10 e no dia 12. Ora, se eu vou continuar a negociar no dia 5, no dia 10 e dia 12, como é que eu, na quinta-feira passada, dia 28, como é que segunda-feira de manhã eu paro a cidade? Eu faço esse transtorno. Quer dizer, aí chega para a população e fica dizendo que o patronado não ofereceu, que não teve acordo. Ainda estamos negociando. Foram 112 cláusulas, é bom ficar claro, 112 reivindicações. Nós já negociamos mais de 90. Faltam apenas 18 ou 19 cláusulas para ser negociadas. Então ainda falta negociação, ainda falta discutir alguns itens. Não é correto, não é justo dizer que a gente encerrou negociações. É mentira isso. Compreendo. O sindicato não usou a verdade com a imprensa, porque está aí na ata essas reuniões. Jorge, portanto, ainda não fizemos proposta econômica, estamos avaliando ainda e não discutimos o assunto. Jorge Castro falando ao vivo por telefone, ele que é representante das empresas de transporte de passageiros. Em relação a essa questão de vocês entrarem na justiça, considerando essa paralisação ilegal e abusiva, procede essa informação, Castro? Sim, claro, evidente. A população não pode ficar refém a esse tipo de discussão. O que o sindicato fez foi, primeiro, um prejuízo muito forte à população e não está falando a verdade para os outros. Isso que o sindicato fez foi irresponsabilidade. Se você me dissesse que daqui lá no dia 12 houvesse um impasse, eles fizessem mobilização, eles já estariam sendo ilegal. Por quê? Porque eles precisam comunicar 72 horas. Agora, imagine, você sai de um negócio na quinta-feira de tarde, conversa e marca novas reuniões, e o sindicato chega segunda-feira de manhã e faz essa barbaridade com a população de Salvador. Então, foi uma atitude irresponsável e nós vamos buscar essa abusividade, inclusive conclamamos o Ministério Público, o Ministério Público também nos ajude, nos auxilia a acabar com esse tipo de comportamento sindical dos sindicatos rodoviários. Com certeza, Jorge. Mais uma coisa, o que é que vocês podem fazer para evitar esse tipo de manifestação? Todos os anos a gente verifica que o pessoal, os rodoviários, eles se manifestam. A manifestação do trabalhador legítima a gente vive no regime democrático, não é, Castro? Agora, como é que vocês veem essas paralisações? Porque todo ano é pontual, todo ano é a população que padece, que sofre mais com esse tipo de manifestação. É muito fácil, é muito fácil. Nós vivemos na democracia. E a democracia significa cumprir também a lei. Existe uma legislação nesse país que diz que serviço essencial, as paralisações têm que ser comunicadas com 72 horas com antecedência e tem que também fazer uma frota mínima, como nós temos feito quando se comunica. O tribunal tem nos ajudado nesse ponto. Mas dessa vez não é possível, porque o sindicato foi de forma surpreendente. Ninguém esperava esse tipo de comportamento. Eles chegaram, botaram os carros na porta da garagem, botaram o pessoal, impediram que o nosso pessoal saísse para o trabalho. Foi isso que aconteceu. Então, quando você tem uma atitude dessa surpreendente, você não sabe o que fazer. Ou seja, é só uma ilegalidade. É como se alguém chegasse e desse um murro por trás. Compreendo. Não é correto, não é justo. A possibilidade, não é firme isso. Castro, a possibilidade do ônibus aumentar a tarifa por causa dessa manifestação ou por causa do pleito que eles estão fazendo? Para isso é muito fácil ser respondido. Depois de 94, 96, quando realmente estabilizou a economia da Bahia, ou a economia brasileira, perdão, nunca mais nós tivemos, desde 94, relações de trabalho e tarifa. A tarifa sempre é em janeiro e os salários são sempre em maio. Já desde 94, em todos os governos, no governo de Lídio, no governo de Embaçaí, no governo de João Henrique Cardoso, do João Henrique, nunca mais se teve essa relação. Essa relação já acabou. Era que virou realmente um mito. Mas se você for pegar, nos últimos 10 anos, já tivemos somente 6 aumentos de tarifa e tivemos 10 aumentos de salário. Até para demonstrar isso, que passamos aí 2 anos, 3 anos sem aumento de tarifa e todo ano tem aumento de salário no mês de maio. Mais uma pergunta. Então essa relação não existe mais, já foi desmistificada na sociedade. Mais uma pergunta para vocês aí do CETEPS. Estamos falando ao vivo com Jorge Castro por telefone sobre a paralisação dos rodoviários. Eu gostaria de saber, vocês têm algum plano para a implementação de melhorias nos coletivos, principalmente aqui nos que circulam pela capital? Porque essa é outra alegação do sindicato. Eles dizem que falta segurança, falta fiscalização. Vocês têm algum plano nesse sentido, Castro? Não, nós temos um trabalho. Né? Existe um trabalho realmente de fiscalização. Nós temos que entender que Salvador, o único transporte que nós temos modal, o único modo que a gente tem de conviver é ônibus. Nós temos
mais de 2.800 ônibus na rua. Nós temos uma cidade já cheia de carro, então nós temos um problema sério. A população aumentou muito. E nós temos sempre um programa de melhoria e estamos fazendo melhorias, diga-se passagem. Muito bem, a gente aguarda que as negociações ocorram o mais rápido ou continuem o mais rápido possível, cheguem logo a uma solução, vocês, o Sindicato dos Rodoviários. Obrigada, Jorge Castro, assessor de comunicação do Sindicato das Empresas de Transporte aqui de Salvador. Obrigada pela sua disponibilidade, viu? De entrar aqui. Estamos disponíveis para vocês. Muito obrigada, de entrar aqui ao vivo para informar essa população que carece e que padece de melhores serviços em todos os setores. Eu repito a pergunta de sempre: quando vai se priorizar aqui no nosso país o trabalhador que vive dignamente, que sofre para ganhar a sua vida honestamente? As pessoas que circulam dentro de coletivos como esse que você está vendo aí, ó, no meio do congestionamento, são 7 horas e 54 minutos, é o trânsito ao vivo também aqui no Bahia no Ar. Então a gente já verifica a paralisação dos médicos, não é? Agora, esta questão dos rodoviários. Isso gera no psicológico do trabalhador, da comunidade, enfim, de todas as pessoas que vivem na cidade, uma tensão, um nervoso, uma sobrecarga muito grande, né, Felipe? Se esse trânsito, então, eu não vou nem... É sem comentários, viu, Felipe, para o congestionamento. Aliás, agora pelo menos está fluindo. Em que ponto você está, Felipe Brandão, com o nosso helicóptero? Oi, Daniela, a gente segue aqui na região já finalzinho da CM rodoviária, já dá para mostrar toda essa região do Iguatemi. Por aí você já dá para observar já o drama, né, desse trânsito aí na região do Iguatemi, que passa também ali pela região da rodoviária. Isso, obviamente, vai causando transtorno em todos os pontos, né, que fazem a ligação. Daí o motorista pode ir para o centro da cidade, que a gente sabe onde a quantidade de carros é muito maior, sempre, todas as manhãs. Mas aí a situação aí é a seguinte, Daniela, os nossos baianos já têm problema com o sistema de saúde, já no início dessa semana, agora também com o sistema de transporte, e o engarrafamento vai... transtorno na cidade de Salvador, já dá para ver aí que quem está indo sentido centro da cidade, aí nessa região do Iguatemi, vai demorar muito tempo para chegar no destino final. Enquanto isso, os rodoviários seguem paralisados. A gente viu agora há pouco imagens aí da rodoviária. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar mais um pouco. E os rodoviários seguem parados, reivindicando aí melhores salários e outras coisas aí para esse ano de 2011, Daniela. Mas, por enquanto, nada desses ônibus, pelo menos alguns intermunicipais, seguem parados aí, é o que a gente observa. E isso só deve acontecer, né? Essa reivindicação já está acontecendo desde cedo, mas esses ônibus só devem ser liberados a partir das 10 horas da manhã, onde a gente espera que o sistema de transporte da cidade, ao menos, volte a funcionar 100%. Pois é, o trânsito está desse jeito, a saúde com a paralisação dos médicos, pelo menos 41 hospitais devem ser atingidos com a greve dos médicos, mais de 98 mil pessoas, é a média de atendimento diário, devem ficar sem atendimento na área de saúde. Então, são 7 horas e 56 minutos aqui no Bahia no Ar, maior jornal do seu estado. Você fica sabendo de tudo, ao vivo. Vou pedir um breve intervalo para voltar com mais informações de pontos diferentes da cidade. É rapidinho e a gente volta já.